Irmãos, os irmãos observaram duas coisas, eu diria, contraditórias em 2 Samuel, no capítulo 24, disse: o Senhor incitou Davi contra Israel. 1 Crônicas capítulo 21, diz que Satanás incitou Davi contra Israel. Não foi mesmo? Os irmãos leram isso, não leram? Então nós lemos a mesma coisa, então está tudo certo. Então, irmãos, lendo estas coisas, primeira coisa que nós pensamos, e é uma das coisas que eu gosto de falar sempre: nós nunca podemos ter medo de ler a palavra de Deus e achar nela alguma contradição. Nós nunca podemos ter medo em ler a palavra de Deus e ver que alguma coisa está entrando em desacordo com ela. Nós não precisamos ter essa preocupação, muito menos este medo, de maneira nenhuma. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e as coisas como elas estão dispostas na palavra de Deus, elas estão ali porque é daquele jeito mesmo. E você não precisa ficar pensando: será que foi algum copista que colocou errado? Será que foi alguma tradução que foi feita errada? Não é? Não sei quantos pararam para pensar um pouquinho. Você leu um pouquinho disto durante a semana, bem mais no início da semana. Você leu um pouquinho mais disso, ainda ficou na semana passada. Mas essas coisas, irmãos, nós precisamos ter interesse em saber e conhecê-las. E quando você vê dois textos que parecem, obviamente o assunto é o mesmo, o assunto é igual, mas nós vemos ali duas manifestações diferentes, duas manifestações inclusive divergentes, na mesma situação, na mesma pessoa, no mesmo povo. E isso tem que nos chamar a atenção. Como existem outras situações também na palavra de Deus, mas eu quero que você observe isso, para que você questione algumas coisas. E diante destas coisas, eu quero que você pense, eu quero que você raciocine a respeito delas. Porque, irmãos, nós devemos fazer algumas perguntas. Primeiro, por que Deus incitou Davi? Por que Deus incitou Davi? E quando nós estamos falando sobre essa palavra, irmãos, incitar, está falando que Deus provocou Davi. Deus provocou Davi. Deus excitou também. A palavra ela cabe. Você está excitando alguém para alguma coisa que possivelmente ele não quereria a respeito daquilo. Foi provocado, insistiu para que aquela pessoa tivesse aquilo. Mas foi Deus quem fez assim. E quando você lê o texto também de 1 Crônicas, não é diferente. Quando vê Satanás, uma ação maligna, incitando também esta mesma pessoa para esta mesma finalidade, então você tem que fazer essa pergunta: por que Deus está fazendo isso? Talvez nós não tenhamos a resposta, mas é importante que você faça a pergunta. É importante que você não tenha medo da pergunta, porque, irmãos, nós servimos a Deus. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Nós não precisamos desconfiar, ter medo da palavra de Deus e achar que tem certas coisas que elas são divinas e outras coisas elas não são, ou algumas coisas são canônicas e outras coisas não são canônicas, são coisas apenas de homens comedores de feijão. Você não tem que ficar com essa preocupação, não precisa. Você só tem que simplesmente ficar confiado em Deus. Então você também poderia perguntar: será que Deus estaria tentando Davi? Porque era como se dissesse: Deus estava querendo que Davi errasse? Será que Deus estava tentando fazer com que Davi errasse? Mas se você olhar para o texto de 1 Crônicas, você também poderia fazer a mesma pergunta: será que o diabo estava querendo que Davi errasse? Será que realmente o diabo estava incitando Davi porque ele queria tirar de Davi algumas coisas a mais?
Mas o fato, irmãos, o fato é que Deus não tinha nada contra Davi. O fato que Deus estava incitando Davi era contra Israel. O alvo, o objetivo era Israel. O alvo, o objetivo era o povo. Não era especificamente Davi. Mas Davi era a pessoa que precisaria ser usada para atingir, alcançar o povo. Era ele a pessoa que poderia fazer aquelas coisas. Então você observa que existem pessoas que podem ser usadas, pessoas que podem ser incitadas, provocadas, para que ela possa provocar algum mal. Então, nessa noite eu quero mais uma vez chamar a atenção daquilo que eu já venho falando há mais tempo, como eu já falei, conforme Deuteronômio capítulo 9, e se eu não me engano, o verso de número 5. Quando o coração do homem é o lugar aonde Deus quer trabalhar, o coração do homem é o lugar a ser alcançado. O coração do homem é o lugar a ser alcançado para que dali procedesse caminhos de vida. Então, eu digo para você hoje, cuidado com aquilo que o seu coração está sendo incitado. Porque se você observa a enumeração de quantos eram os filhos de Deus, o verso número 10 de 2 Samuel diz assim: mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele numerado o povo. O coração de Davi foi quem o acusou dele ter feito o que ele fez. Por que, irmãos? Observe alguma coisa, algo muito interessante que eu chamo a sua atenção. Por quê? Numerar o povo, ou seja, fazer recenseamento, fazer um censo no meio do povo de Israel, era específico, primeiramente, se houvesse guerra. Era específico para levantar quantos seriam aqueles que poderiam sacar da espada, quantos seriam os seus valentes que poderiam ir à guerra. Mas não tem nada fazer isso quando está em tempo de guerra. Não há nenhum problema de levantar um censo de quantos são os nossos guerreiros para a batalha, com quantas pessoas eu posso contar hoje para a batalha, não tem nenhum problema. Mas quando se faz a contagem dos valentes para uma batalha que não existe, quando se faz a contagem ou se levanta o número de pessoas para saber com quantas pessoas eu posso contar, e não tem nenhuma batalha, não tem nada para ser feito, isso, irmãos, é percebido, isto é entendido como incredulidade, isto é entendido como desconfiança, isto é entendido como que a segurança desta pessoa está baseada tão somente naquilo que ele possa suportar. Ele possa suportar. A confiança daquela pessoa está baseada tão somente nas batalhas que ele possa empreender com a força com que ele tem para que ele possa vencer. Vocês lembram quando diz a palavra do Senhor lá em Lucas, diz assim: quando um rei sai para a batalha e antes não se assenta para saber se com quantos ele tem pode ir à batalha, é isso. Esta pessoa precisa levantar quantos eles têm para saber se ele pode ir, ou então se ele vai levantar a bandeira de paz e dizer: não, eu não tenho como lutar contra você, então eu vou me submeter, eu vou ser seu servo, eu vou ser seu escravo. É assim. Então você perceba algo muito interessante, que o coração do homem, ele está sujeito a ser incitado tanto por Deus como pelo diabo. O coração do homem, ele pode ser incitado tanto por Deus como pelo diabo. E eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando de qualquer homem. Entendeu? Eu estou falando de qualquer homem. Qualquer homem, seja homem de Deus ou não sendo homem de Deus, o seu coração, ele pode ser incitado tanto por Deus como pelo diabo. Tanto por Deus como pelo diabo. E você consegue perceber isso claramente. E eu estou trazendo isso aqui hoje, irmãos. Primeiro, é para que nós tiremos toda e qualquer dúvida. Sabe por quê?
Eu sei que nem tudo que a gente consegue reter, mas talvez você vai ler hoje e nós já estamos perto, né? Daqui a pouco a gente vai estourar já em cima da crônica, em 1 Crônicas, e você vai ler de novo isso aí e vai chamar sua atenção para esta. E o fato é o mesmo, irmãos, não adianta pensar, o fato é o mesmo, a situação é a mesma, mas nós temos duas manifestações completamente diferentes sobre a vida de uma única pessoa, a saber, o rei Davi. Então, você vai ver o seguinte: o coração de Davi estava todo em Deus, e ele não teria motivo para desconfiar se Deus poderia livrá-lo de qualquer um dos seus inimigos, pois Deus mesmo fizera isto a Davi diante de Absalão, irmãos. Os irmãos leram recentemente essa história, por isso que eu quero chamar a sua atenção para isso. Irmãos, Davi, ele não teria nenhum motivo para fazer aquele censo, para saber quantos soldados ele tinha. Sabe por quê? Os irmãos lembram disso? No dia que Absalão se autoproclamou rei sobre Israel, o que fez Davi, irmãos? Ele simplesmente levantou-se, pegou toda a sua comitiva, pegou todos aqueles que eram os seus valentes da guarda do rei, algumas outras pessoas, deixou as suas concubinas para guardarem a casa, e pegou os seus filhos e disse: vou-me embora, dizendo: talvez eu devo ter cometido algum erro, talvez eu não devo estar mais agradando a Deus, e se isso está acontecendo, é porque Deus está permitindo que essas coisas aconteçam comigo desse jeito, então eu não vou contrariar a vontade de Deus. Ele simplesmente pegou e disse mais ainda: mesmo assim, isso já é uma autoavaliação. Então Davi diz para si mesmo: bom, se Deus quiser, Ele vai me fazer retornar para este lugar e ocupar o lugar que Ele me deu. E Davi então pegou tudo e saiu. Foi escorraçado, foi humilhado. Todos nós conhecemos a história. Então estou dizendo que Davi, irmãos, ele não teria motivo algum de fazer essa conta. Davi não tinha motivo nenhum de pedir que se fizesse um censo para saber quantas pessoas tinham para ir com ele à batalha. Não tinha guerra, não tinha nenhum inimigo à vista, porque a Bíblia diz que Deus havia dado a Davi paz naqueles últimos dias da sua vida. Não tinha mais inimigo. Então Davi não tinha motivo algum, mas mesmo assim a Bíblia diz que foi incitado. E foi o que aconteceu. Você já parou para perceber que às vezes acontece em nossas vidas assim? Eu não teria motivo algum para tomar essa atitude. Você não teria motivo algum para ter tomado essa atitude. Você não teria motivo algum para tomar ou fazer alguma coisa como você acabou fazendo. Mas de uma hora para outra você começou a sentir-se incitado. De uma hora para outra você começou a ser desafiado. De uma hora para outra você começou a ser provocado. A sua visão foi direcionada para alguma coisa que você nunca viu, nunca quis ver, nunca quis olhar. Mas a sua visão começou a ser chamada a atenção para algumas coisas. Coisas essas que nunca lhe chamaram a atenção. E isso eu estou querendo mostrar para você, que o coração do homem, ele sofre ação tanto de Deus como do diabo. Acompanhe-me. Alguns exemplos que eu quero trazer para você já de imediato, para depois nós fecharmos essa situação. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 22. 1 Reis, no capítulo 22, irmãos. Tem algumas coisas muito interessantes. Eu já falei sobre isso e gosto sempre de repetir a respeito dessas coisas. 1 Reis, capítulo 22, conta-nos a história do rei Acabe, que estava em final do seu reinado. Acabe, todos nós conhecemos. Depois de Jeroboão, Acabe foi um dos piores reis, só perdendo para Manassés, que foi o pior de todos eles. São 3 reis terríveis: Jeroboão, Manassés e Acabe. Essas 3 figuras, elas botaram Israel para perder de todos os níveis. Mas 1 Reis capítulo 22, você vai ver uma situação já específica. O verso 20: perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que esse suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, outro dizia de outra maneira. Então saiu um espírito
que se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei? Perguntou-lhe o Senhor: com o que você vai enganá-lo? Respondeu o verso 22, respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Irmãos, essa história, narrando, os irmãos conhecem. Acabe estava pronto e chamou Josafá para fazer parte desta batalha. E Acabe, ele sabia que tinha profeta lá que não gostava dele de maneira nenhuma, mas era homem de Deus. E ele dizia, ele chamou Josafá, e Josafá diz: eu vou com você na batalha. Eu diria meio que inocentemente, mas Josafá diz: tem algum profeta que nós possamos consultar aqui? Sim, temos alguns profetas. Consultaram todos, mas tinha um profeta. Acabe diz, porque Josafá perguntou: tem algum outro profeta que nós possamos invocar e chamar o Senhor? Tem um aí que eu não gosto dele não, porque ele só profetiza coisa ruim contra mim. É mesmo? Vamos até ele. Aí vai até o profeta Isaías. E então aquele profeta, ele começa a profetizar, dizendo: sobe, Acabe, você vai vencer. Sobe, Acabe, você vai vencer. O Senhor é contigo. Então Acabe disse: até quando? Quantas vezes eu vou te dizer que eu não quero que você profetize nada contra mim? Então, muito bem, vou profetizar o que você quer. Você vai subir e você vai morrer, e vai acontecer assim, assado. Aí levanta-se os outros profetas, esbofeteia o profeta de Deus, e o profeta diz: da mesma forma como você está me esbofeteando aqui agora, os carros passarão sobre vocês, e vocês não vão ver, porque vocês serão os primeiros que serão mortos. Resumidamente, essa é a história. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para isso? O que eu quero chamar a sua atenção porque é um espírito mentiroso que diz: sairei e serei um espírito mentiroso. Eu serei um espírito mentiroso. Eu falarei por mentiras na boca de todos os profetas de Acabe. Então fica para nós assim: puxa vida, como é que pode? Saiu um espírito diante de Deus e diz: sairei e serei um espírito de mentira na boca dos profetas. E disse o Senhor: sairás, você vai convencê-los e você ainda vai prevalecer, vai enganá-los e vai prevalecer. Eu só estou mostrando isso para que você veja que para que você perceba que há uma manifestação de Deus como uma manifestação do diabo sobre pessoas, a saber, aqui nesse caso os profetas. Muito bem, vamos a um outro caso para que você perceba porque essas coisas não são casos isolados da palavra de Deus, e é importante que a igreja entenda isso. Quando você abre a palavra de Deus em Jó no capítulo 1, os irmãos conhecem, abra a sua Bíblia em Jó no capítulo 1. Jó no capítulo 1. Diz assim, Jó no capítulo 1, verso 6. Num dia qualquer, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás no meio deles. Verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra das suas mãos abençoastes? E os seus bens se multiplicaram na terra? Estende a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tens, e verás se não blasfemas contra ti em tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, perceba o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo uma ação maligna, específica, agindo diretamente contra a vida de Jó. Mas o que diz o texto? No dia em que os filhos de Deus iam até a presença do Senhor, Satanás estava junto. Então você consegue perceber que para cada situação, eu diria, das nossas vidas, nós temos uma ação maligna e uma ação benigna, ou seja, a ação de Deus e a ação do diabo.
diretamente em nossos corações, e que nós devemos tomar muito cuidado a respeito dessas coisas, irmãos, porque todos nós estamos suscetíveis a qualquer forma de manifestação e ação espiritual sobre as nossas vidas. Por que você vai entender isso? Como você vai entender isso? Simples. Porque você consegue perceber que uma pessoa que está plena em sua segurança, consciente de que ela está andando nos caminhos do Senhor, e porventura depois você descobre que aquela pessoa, como dizem as pessoas, dizem, caiu. Ela sofreu uma ação ali espiritual. Ok, continuando. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, você vai ver assim, verso 13. Conta a história quando Jesus foi levado para o deserto. Diz assim, então, eu vou já no verso 3 assim. Então, um tentador, aproximando-se de quem? De Jesus, né? Ele lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos uma manifestação sobre a vida de Jesus maligna. O diabo, irmãos, o diabo não poupou nem Jesus. Eu pergunto, ele pouparia a qualquer um de nós? Ele tentou incitar Jesus para que ele também pudesse de alguma forma cair em tentação, porque os irmãos podem observar que além dessa situação específica a respeito de Jesus, ele usou outras formas, não somente naqueles pães, naquelas pedras transformando em pães, levou ele ao pináculo, diz o texto, mostrou a glória, mostrou as famas, mostrou todas as coisas. Uma ação maligna sobre a vida de Jesus. Nós poderíamos dizer que não teria também a manifestação de Deus sobre Jesus? É claro que tinha. Mas o que eu quero que você observe é que sobre o coração do homem nós temos duas manifestações. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Alguém já peneirou trigo? Não? É isso aí. Passar na peneira, ver como é que é, o que é que fica, o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, o que é que presta, o que é que não presta. Se você olhar para o texto sagrado, está dizendo Jesus falando com Pedro, dizendo o que estava acontecendo. Esse o que estava acontecendo, irmãos, é uma ação espiritual, e é isso que eu quero que você entenda. Da mesma forma, quando Jó foi diante do Senhor, os filhos de Deus foram diante do Senhor, ali também Satanás foi junto. Do mesmo jeito em que Jesus ele queria que Pedro pudesse ser um dos seus discípulos, do outro lado tinha Satanás dizendo, o Senhor dizendo que Satanás reclamou que ele fosse peneirado, ele fosse provado ou tentado.